Olá, sou o professor Igor Diniz, professor de língua portuguesa. Estou aqui para te dar uma dica de linguagens para a prova do Enem. Vamos falar de um conteúdo que sempre está presente na prova, elementos da comunicação e também o conteúdo de funções da linguagem. Os elementos da comunicação formam o nosso ato de comunicação, funcionam abstratamente. São eles: emissor, receptor, mensagem, canal, contexto e código. Estão ali em prol do ato da comunicação. O emissor é aquele que tem a intenção comunicativa para enviar uma mensagem por meio do canal a um receptor. Entretanto, essa mensagem precisa passar por um processo de adaptação. E aí, nós dependemos do código, isto é, da linguagem, e também dependemos da situação, ou seja, o contexto. Roman Jakobson, um linguista, estudou esses elementos da comunicação e percebeu que esses elementos estavam em destaque em algumas situações comunicativas. Para tanto, ele deu a cada elemento uma função. Quando o emissor está em destaque, com o uso da primeira pessoa, reticências, e a gente vê também um sentimento, um desabafo, nós temos a função emotiva, ou também chamada pelo Enem e pelos linguistas de função expressiva. Há também a função metalinguística, a qual nós vamos utilizar o código, ou seja, a linguagem, para explicar a própria linguagem. Exemplo, um dicionário, que usa palavras para explicar as palavras. Quando o receptor é o foco, nós vamos ter uma função apelativa, ou também chamada de conativa. Modo imperativo e uso da segunda pessoa estão presentes nessa função. Quando o canal vai ser testado para ter eficiência, nós temos a função fática. E aí nós vamos ver dentro dessa função algumas interrogativas, buscando interação. Mas temos também a situação, ou seja, o contexto em destaque. Vamos ter a função referencial, ou seja, linguagem objetiva, uso da terceira pessoa em prol de uma informação. Há também a função poética, na qual a preocupação é com a mensagem. Sua estrutura tem o uso da literariedade e da conotação, ou seja, há uma preocupação com a criação estrutural do texto, construindo, portanto, sentidos e tendo também, em algumas situações, rima e uma estrutura poética versificada.